tudo bem? Bom, boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, queria agradecer, né, o convite em meu nome, em nome do Renato. Nós temos uma história longa de debate sobre a empresa júnior, e estar aqui de novo, bom, do lado do Renato é, para mim, bastante engrandecedor. Queria também saudar as nossas colegas, a Eduarda e a Denise, porque embora nós estejamos em lados muito opostos em relação às empresas júniores, não é fácil para ninguém, para elas também não, vir aqui debater a partir de uma posição que elas realmente acreditam e que elas vêm defendendo durante todos esses anos. E por último, queria saudar a organização e a ocupação do CFH, porque nós não estamos fazendo esse debate em qualquer contexto, é um contexto muito específico, e essa ocupação, sem dúvida nenhuma, orgulha a todos os que estão aqui. E para nós, vir aqui nesse momento é muito gratificante. E bem, feitas as saudações, eu gostaria de fazer acho que 2 censuras. A primeira delas é que tem muitas pessoas interessadas nesse debate que estão aqui e muitas mais que não estão nesse auditório hoje, por várias circunstâncias, ou porque estão ajudando a construir outras ocupações, ou porque estão envolvidos em quaisquer dos passos, das etapas, das vias da luta de classes que está comendo nas ruas desse país. É muito importante que essas pessoas tenham acesso a debates como esse. E a transmissão desses debates é imprescindível, é um fundamento democrático no momento em que a tecnologia nos permite colocar esses debates na rua. A primeira censura que eu gostaria de fazer à Denise, à Eduarda, com todo respeito, é justamente esta. Esse não é um debate que é privado. Esse debate não nos diz respeito pessoalmente. Esse debate é um debate sobre qual o papel da universidade pública, o que pode, o que não pode, o que nós devemos defender e o que nós não devemos defender dentro desta instituição. A segunda censura que eu gostaria de fazer é sobre a organização do debate, porque nós fomos convidados e estamos aqui, aceitamos o convite prontamente para defender uma posição que é uma posição política, pedagógica, intelectual, clara, contra as empresas juniores. E nós vamos ficar até o final do debate, leve o tempo que levar, para responder todas as questões que hajam, a favor ou contra esse debate, porque nós não nos furtamos em nenhum momento a discutir de todos os pontos de vista por que nós somos contra as empresas juniores. Feitas essas considerações, queria dizer que desde 2011, quando fui relator nesta sala do processo de vistas que tratava sobre a criação da empresa junior de psicologia, se instaurou um debate muito frutífero no nosso curso, no nosso centro e dentro da universidade. Se espalhou para várias outras universidades do país, como a USP e a Unicamp, que discutiram depois de nós também sobre as empresas juniores. Vários cursos hoje, no momento em que vão criar empresas juniores, têm que fazer essas discussões e que nós, aqui no CFH, conseguimos consolidar uma boa compreensão científica, política e intelectual a respeito. Isso é muito frutífero que a gente não perca de vistas que esse processo tem toda uma história, que é uma história que nos envolve a todos aqui no nosso centro. Por mais que alguns aqui, estou vendo, né, talvez tenham entrado um pouco depois da histórica assembleia, né, que nós fizemos aqui no hall do CFH, talvez não tenham a recordação direta, mas certamente partilham de uma experiência que continua depois de todos nós. E bem, naquele parecer, nessa sala, nós discutimos 2 pontos fundamentais, que para mim são os centrais, todos os outros são periféricos. As empresas juniores vêm por uma razão legítima, que é a discussão sobre o elo entre a teoria que nós temos na sala de aula e a prática profissional que nós temos que desenvolver fora da universidade. E ela se propõe a ser uma solução para isso. Há outras, mas
tem duas características nas empresas juniores que tornam ela não compatíveis do meu ponto de vista, do ponto de vista do movimento contra as EJs, compatível com a universidade pública. E é o empreendedorismo e o empresariamento geral e da educação. O Renato tem toda a trajetória de pós-graduação dele, é justamente sobre empreendedorismo, então eu não vou mais nem arriscar fazer um arranhado a respeito. Mas o empresariamento é justamente o meu tema de pesquisa e aquilo que eu tenho pesquisado sistematicamente desde então, e eu gostaria de reiterar alguns elementos sobre ele. A pergunta fundamental que deve organizar para nós, científica e politicamente, se as EJs são compatíveis ou não com a nossa universidade, é qual o papel dessa instituição. Se não, nós começamos a acreditar que a distinção entre as universidades públicas, sejam elas federais, municipais ou estaduais ou de tipo especial, e as universidades privadas, que têm aí aos montes, é meramente a gratuidade. Não é. Estas instituições têm papéis complementares, mas bastante diferenciados. As universidades públicas têm, por definição, o papel de produzir, sistematizar e organizar o conhecimento científico, artístico e filosófico no seu mais alto nível e tornar ele acessível para a maior parte da população, para a maior parte da sociedade, de modo a resolver as grandes questões que lhes são indagadas. As universidades públicas foram constituídas para isto e é uma das poucas instituições às quais a sociedade pode recorrer para indagar sobre seus grandes dilemas. E nós temos vários dilemas. Nós temos uma epidemia de câncer na sociedade brasileira e por todo o mundo. Nós temos que dar respostas desde a universidade sobre quais são os fatores causais das epidemias de cânceres que nós temos. Qual o papel que tem, por exemplo, os transgênicos nisto? Qual o papel que tem os agrotóxicos nisto? A universidade é a instituição que a sociedade resguarda para indagar sobre essas questões e que dá respostas. O exemplo mais recente que nós temos é justamente sobre o vírus da Zika. E no Brasil, causou, principalmente na região norte, no nordeste, uma epidemia terrível que se desdobrou em uma frequência enorme de casos de microencefalia. E as universidades brasileiras foram chamadas a responder sobre o que estava acontecendo. E num esforço, inclusive emocionante, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade de Pernambuco, o conjunto das instituições de pesquisa se orientaram imediatamente suas pesquisas e os seus laboratórios para dar respostas sobre o que estava acontecendo e deram respostas belíssimas num esforço científico, político, intelectual que deve ser sempre lembrado por nós porque resgata qual é o fundamento da universidade pública. As universidades públicas não têm compromisso com o mercado. As universidades públicas não têm que formar para o mercado. Elas têm que formar e têm que preparar aqueles que estão dentro dela para resolver tais questões. Ao preparar estas pessoas para, do ponto de vista do mais alto conhecimento científico, artístico e filosófico sobre esses problemas, certamente estas pessoas estarão aptas para trabalhar naquilo que demanda o mercado de trabalho brasileiro, porque ele não é qualquer mercado de trabalho, ele é um mercado de trabalho muito concreto e que demanda muito pouco de todos nós. Na verdade, quando as universidades, mesmo com todas as precariedades que nós temos, mesmo com a dificuldade enorme que os professores têm para preparar suas aulas, manter as atividades de pesquisa e fazer um ensino de qualidade, os professores que, a despeito das condições de carreira, de trabalho que têm, trabalham todos os dias nas salas de aula para formar o conjunto dos estudantes, ainda com todas as precariedades, quando esses estudantes vão para a sociedade, aquilo que o mercado demanda delas é muito pouco. Demanda algumas qualificações muito básicas de competências. Vejam, por isso nós não estamos dizendo em nenhum momento que a universidade não deve preparar os profissionais para resolver questões sociais. O que nós estamos dizendo é que se restringir a isso, se este se torna o objetivo das instituições públicas,
estas instituições vão abrir mão de parte importante de uma formação que precisa ser muito mais densa e muito mais qualificada. As empresas juniores acabam funcionando, em termos de empresariamento da educação, como aquilo que vincula aquilo que nós temos na sala de aula com aquilo que nós vamos ter que responder lá fora pela via do mercado. E a via do mercado subordina os nossos currículos, o trabalho dos nossos professores, ainda que pareça se restringir só a um grupo de estudantes, é capaz de subordinar e orientar um curso para formar aquilo que está sendo demandado lá fora. O professor Botomé, o professor Silvio Paulo Botomé, é um professor que deve ser sempre lembrado nesse curso, porque tem uma trajetória de pesquisa, uma trajetória científica ímpar. O professor Silvio Paulo Botomé sempre bateu nessa tecla, inclusive quando se posicionou publicamente contra as empresas juniores. Há uma diferença entre atender às demandas do mercado e às necessidades sociais. A universidade, não há dúvidas, ela deve atender às necessidades sociais e não aquilo que vem demandado, nem do mercado, nem de governos, nem de nenhum grupo de interesses específicos. A universidade deve sempre se organizar e se orientar pelos interesses maiores da sociedade, que é aquela que não só a custeia, como a mantém seus princípios. Beleza. Bom, não vai dar tempo de adentrar muito mais sobre o empresariamento. Eu gostaria de rebater algumas questões para que depois isso possa ajudar a formular as perguntas. Bom, mantenho a minha posição sobre a vivência empresarial. Isso é algo que eu não abriria mão de maneira nenhuma do parecer, daquilo que foi construído intelectualmente pelo movimento contra as empresas juniores. Mas eu gostaria de combater um certo legalismo. Não pode se criar nesse país uma tradição de que enquanto nós não aprovarmos nas instâncias deliberativas das instituições públicas aquilo que nós queremos, nós continuaremos insistindo. O nome disso é golpe. Isto foi feito contra a presidente Dilma. Enquanto ela não se subordinou àquilo que eram os interesses de um Congresso corrupto, de um Congresso sem nenhum pudor, o mesmo Congresso que aprovou a lei das empresas juniores, este Congresso e esta classe dominante não sossegou até retirar a presidente. O nome disso é golpe e nós não podemos transformar isso nesse país numa tradição. As empresas juniores foram recusadas pelo Conselho de Unidade do CFH, pela Assembleia e depois, mesmo com recurso fora do prazo, e nós nunca nos manifestamos contra isso porque nós aceitamos o debate, as empresas juniores foram recusadas pela maior parte dos estudantes, professores, técnicos administrativos desse centro. Não é possível, reiteradas vezes, tentar golpear a democracia que esse centro demonstrou para essa universidade, tentando inserir esse processo de novo e de novo em cada instância em que for possível por mero legalismo. Isto continuará sendo golpe, mesmo que passem por cima de nós. Essa é uma posição que nós não devemos, aqui nesse auditório, nem em nenhum lugar fora daqui, aceitar de maneira nenhuma. Isto cria uma tradição terrível, que pode pôr abaixo questões fundamentais, princípios de direitos para nós. Dentro de um Estado não democrático, podem levar leis desta natureza a se manterem durante muito tempo. Assim se fazem diretrizes curriculares, daí está uma extensa área de pesquisa no campo da educação, do qual agora eu faço parte, e que existem pesquisadores que dedicaram a sua vida inteira a justamente criticar o que são as competências, o que são as diretrizes curriculares nacionais. E aí está também a lei nacional que regula as empresas juniores. Nada disto é argumento para que nós aceitemos goela abaixo aquilo que um certo grupo quer. As decisões sobre as universidades públicas devem se pautar sobre a sua função e na escolha legítima das suas maiorias, mas quando essas maiorias se compõem dentro de um debate amplo, profundo, aberto e democrático. E com isso eu abro o espaço aqui para que o Renato possa seguir com a fala dele e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Bom,
Primeiro, o Alan já fez saudações aqui em meu nome também, mas eu queria só dizer que, veja, eu fui estudante desse curso, fui estudante aqui desse centro na pós de História. Hoje eu sou psicólogo escolar do Colégio de Aplicação, na carreira de técnico administrativo, e a nossa categoria hoje está em greve. Em greve contra a PEC 55, em greve contra esses ataques, né? Então, está aqui de novo, está aqui muito significativamente, né, como o Alan falou, dentro da ocupação, para debater esse tema novamente, para mim é bastante significativo. Eu fico muito triste por um lado, dada a ponderação final do Alan, mas muito feliz por outro de estar aqui nesse auditório de novo, né? E, enfim, para a nossa categoria, ver essa ocupação, podendo debater, é muito importante. Bom, eu vou me deter mais no empreendedorismo. Eu queria aqui, só para iniciar, ponderar uma questão. Veja, o debate que nós fizemos, nós sempre fizemos, foi esse. Veja, aqui, projeto de universidade... Opa, alô? Alô? Bom, aqui, projeto de universidade, esse tipo de iniciativa se coloca, né? Que tipo de universidade, que projeto de universidade ela propõe. E nós sempre analisamos isso em sem um fundamento. Por isso a gente nunca debateu as especificidades de cada projeto de empresa júnior, porque o fundamento de cada empresa júnior é um só. E vocês já, inclusive, apresentaram eles aqui, né? Que está lá no documento da Brasil Júnior, que chama Conceito Nacional de Empresa Júnior, no seu artigo 3º, que coloca 2 eixos, que é a vivência empresarial. Veja, não é qualquer tipo de organização. Eu abri de novo aqui o documento, porque quando eu vi vivência organizacional, eu pensei, eles mudaram o documento, mudaram alguma coisa? E eu não sei, só se eles não publicaram essa mudança, mas está aqui, vivência empresarial. Não é qualquer tipo de organização. É uma vivência simulando uma empresa privada. E o empreendedorismo. Esses são os eixos de uma empresa júnior. Esses são os eixos políticos, pedagógicos de uma empresa júnior. São nesses valores que eles formam seus estudantes. E quando a gente analisa esses 2 eixos, a gente vai olhar, então, o que eles dizem sobre a nossa sociedade, né? Se pegar o empreendedorismo, por exemplo, a gente pode... Eu não vou aqui fazer uma ampla razoada dos dados, porque não vai dar tempo, mas qualquer um pode buscar nas bases. Veja, no site do Sebrae, do próprio GESE, nos sites da GEM, que é uma organização que mede as taxas de empreendedorismo pelos países do mundo. Eles têm um dado, todos eles, né, os dados divergem um pouco, mas todos eles apontam no seguinte sentido. As taxas de empreendedorismo no Brasil cresceram entre 2002 e 2014. E cresceram muito entre 2002 e 2014, com qualquer limite que aqueles que defendem o empreendedorismo vão colocar, ainda muitas dificuldades, precisa crescer mais, etc. No entanto, cresceram. O empreendedorismo crescendo, bom, e o que aconteceu com a classe trabalhadora enquanto cresciam as taxas de empreendedorismo? O que aconteceu, na realidade, daqueles que trabalham, daqueles que vivem do trabalho, enquanto o empreendedorismo estava crescendo? Se a gente pegar os dados, vou passar brevemente por alguns aqui. No Brasil, até 2015, vejam, o dado desse ano eu não peguei exatamente, mas o salário mínimo necessário, que é um cálculo que o DIEESE é uma instituição intersindical que faz alguns estudos para os sindicatos, né? O dado do DIEESE é que o salário mínimo necessário no Brasil, esse ano acho que é 4.200, tá? Esse mês, não consegui olhar. Mas em 2015, no final de 2015, era de R$ 3.518. O salário mínimo nominal dos trabalhadores, ou seja, o salário mínimo que eles recebem, efetivamente, era de 788. A maior parte da classe trabalhadora brasileira não recebe até 3 salários mínimos. Mal e mal chega a 50% do valor do salário mínimo necessário. O salário mínimo necessário é o valor para que aquele sujeito possa sobreviver, ele e a sua família, ele, ela, a sua família, pelo mês, né? Que possam pagar suas vestimentas, possam pagar sua alimentação, educação, o que for necessário pagar. Veja, a classe trabalhadora no Brasil
A maior parte dos trabalhadores do Brasil não recebe 50% do que precisaria para se manter sobrevivendo, se manter trabalhando. E as taxas de empreendedorismo estão crescendo. Tá. Vou tentar ser breve. Outro dado bastante importante é que os empregos nas pequenas empresas, nas grandes também, veja, não é um mérito das pequenas empresas, a média salarial delas até 2014, que são os dados do Ministério do Trabalho e do Emprego, veja, não chegam a R$2.000. A média. Ou seja, tem muita gente ganhando muito menos do que isso. Eu estou aqui dando um dado ilustrativo. Alguns dados eu pude sistematizar na minha dissertação, se alguém quiser buscar, está no site da biblioteca, para poder olhar com mais calma, né? Dentre outras coisas, vejam, a política de microempreendedores individuais, que foi uma política forte de empreendedorismo do governo federal, ali a partir de 2009, mais ou menos, como o Alan falou, veja, o mercado de trabalho exige muito pouco dos trabalhadores, né? Se nós pegarmos os dados dos microempreendedores individuais, a gente vai ver que atividades eles de fato realizam. Tá lá, eu peguei um dado ilustrativo, as atividades com mais de 100 mil trabalhadores empregados, hoje empreendedores individuais, são instalações elétricas, obras de alvenaria, comércio varejista de bebidas, serviços ambulantes de alimentação, cabeleireiros, manicures, atividade de estética. Veja, aquele cara, aquela mulher, né, que eram pedreiros, que eram eletricistas, que eram cabeleireiros, que eram ambulantes, e que agora se formalizaram pela via do microempreendedor individual, eles continuam pedreiros, eletricistas, cabeleireiros, ambulantes, mas agora eles podem se chamar de empreendedores. Veja, olha como é perversa a política. Claro que há uma dimensão, que é a formalização do trabalho. Mas para formalizar o trabalho, você passa a se chamar de empreendedor. Está lá realizando um trabalho simples da sociedade. Um trabalho que não exige muito pouco do ponto de vista da formação, mas exige muito do ponto de vista físico dos trabalhadores, né? Exige aguentar muita coisa. Enquanto as taxas de empreendedorismo estão crescendo no país, para tentar fechar brevemente, enquanto as taxas de empreendedorismo estão crescendo no país, a realidade da classe trabalhadora continua dramática. Continua uma realidade de superexploração, uma realidade de precarização do trabalho. Então, a serviço de que se divulga amplamente, não é só para as empresas júniores, mas as empresas júniores também, o empreendedorismo. Do nosso ponto de vista, se divulga porque essa é uma ideologia orgânica do momento do capitalismo que a gente vive, do momento societário que a gente vive. É uma ideologia que serve para manter a sociedade funcionando do jeito que está. Serve para o trabalhador poder se enxergar mais flexível, mais criativo, mais proativo, mais empreendedores, inclusive cunharam um termo intraempreendedor. Você está lá empregado numa empresa, você tem que ser um intraempreendedor daquela empresa. Mas isso não muda efetivamente a realidade desses trabalhadores. A classe trabalhadora no país continua sofrendo com suas condições de vida e de trabalho. Então, veja, do nosso ponto de vista, o empreendedorismo está presente como essa ideologia orgânica desse momento do capitalismo, uma reatualização de certas ideologias que já circularam no mundo, como a ideologia do self-made man nos Estados Unidos, na década de 50, veja, né, do sujeito que faz a si mesmo, que vai construir o sonho americano e etc. Né? Claro, em novas palavras, com muito mais refinamento, mas o cerne é a mesma ideologia. O cerne anda muito colado com a ideologia do capital humano, com a teoria das competências e das habilidades, que tem o sentido de simplificar a educação a meras competências e habilidades. Bom, e na universidade, circular esse tipo de ideologia é ainda mais grave. Veja, porque isso responde a um projeto de universidade. Um projeto de universidade que é comprometido, não, como o Alan falou, a se propor a pensar e a contribuir para a resolução dos grandes problemas da sociedade brasileira, que são efetivamente os grandes problemas da classe trabalhadora brasileira. Para concluir, essa universidade uma universidade comprometida em tornar os conhecimentos e a formação uma mercadoria. Para concluir, desculpa um pouquinho, mas aqui não deu tempo. Queria ler um trecho
de uma divulgação de um evento que ocorreu ontem na universidade, que é um evento realizado pelo Núcleo de Empreendedorismo na UFSC, com estudantes que se reúnem para divulgar empreendedorismo, fazer várias atividades relacionadas a empreendedorismo, e pela Brasil Júnior, que é a Confederação Brasileira de Empreendedores Juniores. Nessa divulgação, que chama Universidades Empreendedoras, um evento, um debate que aconteceu ontem, diz o seguinte, um breve trechinho. O projeto Universidades Empreendedoras surgiu do fato das universidades brasileiras não serem bem ranqueadas internacionalmente. Fato este, a visão da Brasil Júnior, decorrente da falta de universidades que fomentem novos negócios, spin-offs. Veja, com o que está comprometida esse tipo de organização? Assim, foi desenvolvendo uma metodologia de análise de dados, onde se realizaram uma pesquisa sobre as universidades mais empreendedoras, o perfil empreendedor das universidades, para gerar indicadores estratégicos de desempenho, cuja finalidade é transformar uma universidade tradicional em uma universidade empreendedora. Com isso, eu quero encerrar e agradecer novamente a todo mundo.